Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Estimados senhores e senhoras, maravilhosos filhos de Deus, reverências, muito obrigado, muito obrigado. A Seite Onoye ensina que o homem é filho de Deus. E o tema que iremos estudar é: seus filhos são filhos de Deus. Olha que maravilhoso, que os nossos filhos são filhos de Deus. As mães receberam a sublime missão de gerar e criar os seus filhos. Para isso, são muitos os desafios. Neste mundo cheio de adversidades, será que existe alguma maneira de vivermos e de criarmos nossos filhos sem preocupações, com a mente serena? O melhor procedimento consiste em termos sempre fé em Deus e confiar a Ele a segurança de nossos filhos. Assim está escrito neste livro, Meu Lar é um Paraíso, na página 185, no capítulo 15. É exatamente a página que estamos nos referindo. E assim, caso contrário, não podemos deixar de nos preocupar, por mais que nos digam que preocupações fazem mal. E continuando preocupados, receamos que isso provoque algo mal e então a preocupação se avoluma mais. Na página 186, também o mestre escreve que assim as angústias se multiplicam incessantemente. Se alguém está nessa condição, pode-se dizer que ela sofre de neurose de falta de segurança de seu filho. No mundo atual, está aumentando o número de pessoas que sofrem dessa neurose. Isto porque a maioria das pessoas procuram se apoiar somente em valores materiais e nas leis terrenas, esquecendo-se de que Deus é a máxima segurança. Quanto mais aumentar o número de materialistas, maior se tornará a ocorrência de neuroses, acidentes e doenças. Portanto, em última análise, o materialismo não pode salvar o mundo. Então, na página 186, está escrito: tenhamos fé. Como a fé é importante
para a vida de todos nós. O que acontece se temos fé em Deus? Ter fé em Deus significa reconhecer sinceramente que o mundo e os seus habitantes, criados por Deus, são perfeitos desde o princípio. E acreditando nisso, nasce a convicção de que não pode ocorrer mal algum. Pode ser que essa convicção não surja logo, não seja imediato, mas é certo que surgirá gradativamente essa convicção à medida que intensificarmos a nossa fé. Então passaremos a considerar todos os seres e todas as coisas como nossos aliados e não como nossos inimigos, sabendo que todos os seres e todas as coisas foram criados por Deus. Reconhecemos que tanto o cachorro do vizinho quanto uma pessoa estranha que cruza conosco são boas criaturas. Aí então logo surge em nós a certeza de que nosso filho está em segurança e ficamos em paz. Além disso, brota a certeza de que nossos antepassados permanecem vivos em outro mundo e protegem constantemente a nós e aos nossos descendentes, o que nos preenche de gratidão e reverência. Portanto, o ser humano é filho de Deus, portanto, sua vida é eterna. Assim nós aprendemos na Seichonê, que a nossa vida não é somente este corpo carnal, que nós não somos somente este corpo carnal, mas que somos a vida de Deus, somos o Espírito de Deus, né? E esse Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós, ou seja, a vida de Deus habita dentro de cada um de nós, vivifica a nossa vida, né? Deus vivifica a nossa vida. Mesmo após a morte do corpo carnal, o ser humano continua a existir, portanto, né? Ou seja, a nossa vida espiritual é eterna, a nossa vida é eterna, falando-se espiritualmente. A vida carnal, todo mundo sabemos que a carne, o corpo carnal, um dia acaba, mas a nossa vida, que é espiritual, permanece viva eternamente. Portanto, é natural expressarmos sentimento de reverência e gratidão aos nossos antepassados. Por isso que na Seichonê nós oramos pelos nossos antepassados, né? Realizamos a oração de gratidão aos antepassados. A grande maioria dos senhores com certeza já conhecem, nós realizamos, a Seichonê realiza anualmente, no mês de abril, a festividade do Santuário Honroso do Brasil. Nesta festividade do Santuário Honroso, em sinal de nossa gratidão aos nossos antepassados, então nós inscrevemos os nomes dos nossos antepassados, nossos queridos entes falecidos, o nome deles num papel que nós chamamos de registro espiritual. E dessa maneira, então, este registro espiritual é encaminhado para a sede central, que envia para a Academia de Biúna, onde está localizado o Santuário Honroso. E neste local, então, anualmente, como eu disse anteriormente, no mês de abril, então realizamos a oração de gratidão antepassada, uma grande festa espiritual que realizamos em homenagem aos nossos antepassados. Em voz uníssona, então, realizamos a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para os nossos queridos antepassados. Dessa forma, então, nós manifestamos o nosso sentimento, a nossa gratidão para os nossos antepassados. Então, meus amigos, minhas amigas, em vez de desperdiçar o tempo com preocupações infundadas a respeito de nossos filhos, devemos orar, né? Manter a nossa fé, orar pelos nossos antepassados, agradecendo-lhes a proteção deles e acreditando firmemente que o mundo criado por Deus é perfeito, repleto de harmonia. Exatamente é isso, o mundo criado por Deus é perfeito, repleto de harmonia. Viver com alegria o dia a dia, viver agradecendo ao dia a dia, agradecer
pequenos fatos, pequenos acontecimentos da vida, né? Até aos grandes acontecimentos. Enfim, contudo, mesmo que vivamos com essa fé, nós sabemos, né, que neste mundo em que nós vivemos, neste mundo do fenômeno, não estamos totalmente livres de acontecimentos, como um acidente, por exemplo, né? Nós não estamos livres. Isto porque esta vida é uma grande escola. Nós vivemos neste mundo uma grande escola. Enquanto aqui estivermos, teremos ainda várias lições a aprender, sabemos disso, não é verdade? Ainda que julguemos ser gratos aos antepassados, né? Ainda que nós julguemos que somos gratos ao antepassado, talvez a nossa gratidão ainda não seja suficiente, né? Será que estou agradecendo realmente aos meus antepassados? Né? É possível também que seja insatisfatório o nosso empenho, não é? No que se refere à oração de gratidão a antepassados. Então, às vezes, para que possamos aprender uma lição, ocorrem fatos, digamos assim, fatos negativos, como acidente ou doenças. Mas mesmo nesses casos, se mantivermos a fé inabalável, essa é a questão, mantivermos a fé inabalável, logo a situação melhorará, não é mesmo? Então isso tudo que estou falando está escrito, né? Consta neste livro, Meu Lar é um Paraíso. Então, em última análise, nenhum mal nos acontecerá se vivermos com a mente alegre, mantendo a fé em Deus e no homem, filho de Deus, e efetuando devidamente a oração de gratidão aos antepassados. Vou repetir, em última análise, nenhum mal nos acontecerá se vivermos com a mente alegre. Esse é um dos detalhes importantes. Não adianta nós vivermos com a nossa mente triste, né, com preocupações, pensando no que poderá vir a acontecer. Preocupação justamente significa o quê? A palavra preocupação. É você ocupar a sua mente com algo que ainda não aconteceu, né? E então, ocupar a sua mente com antecedência, com algo que nem aconteceu, você já fica preocupado. Será que vale a pena vivermos preocupados? Né? Ao contrário disso, na Seichoin nós aprendemos a utilizar a nossa mente sempre para o lado maravilhoso, para o lado positivo da vida, né? Mantendo sempre a mente alegre, reconhecendo as dádivas da vida, as bênçãos que Deus nos concede, né? Enfim, agradecer a Deus, agradecer aos nossos antepassados, agradecer aos nossos familiares, enfim, viver com o sentimento cheio de gratidão, né? E dessa maneira, então, viver alegremente, com a mente alegre, né? Na Seichoin, nós praticamos a nossa gratidão, justamente temos um modo de viver que é o relógio do sol, né? O relógio do sol, eu acredito que os senhores com certeza conhecem, né? O relógio do sol exatamente marca somente as horas que o sol brilha, né? Então, no nosso modo de viver da Seichoin, nós procuramos visualizar, né? Olhar somente para os momentos bons da nossa vida, né? Para as coisas boas da nossa vida. Não é que nós ignoramos os acontecimentos, né? Mas procuramos justamente viver a nossa vida olhando para o lado bom, né, das coisas boas da nossa vida e agradecer. Muitas das vezes nós deixamos de agradecer a tantas coisas boas da nossa vida e ficamos olhando para o lado ruim da vida que muitas vezes nem aconteceu e ficamos preocupados. Então, o homem é filho de Deus e, então, efetuando devidamente a oração também de gratidão aos antepassados, vamos procurar viver felizes e alegremente. Ainda que ocorra, às vezes, né, uma situação aparentemente ruim, com certeza, quando nós vivemos com fé, com gratidão a tudo e a todos dos nossos antepassados, então, isso acabará revertendo em bem, né? Essas coisas aparentemente ruins acabarão se revertendo em bem, né? Então,
Sendo assim, poderíamos viver sempre tranquilos, não é? Com muita fé em Deus, e não ficaríamos preocupados mesmo quando nossos filhos saírem, não é? É comum os pais ficarem preocupados quando os filhos saem para um passeio, né? Enfim, saem com os amigos ou até fazem uma viagem, por exemplo, né? É normal que os pais fiquem preocupados, a mamãe fique preocupada, o papai fique preocupado, não é mesmo? Mas, quando nós temos fé em Deus, acreditamos que o nosso filho é filho de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nossos filhos também são filhos de Deus, nós devemos continuar nessa fé inabalável, sem distorcer, vamos dizer assim, o nosso foco mental, né? E manter firme a nossa convicção de que nossos filhos são filhos de Deus, que estão sempre abençoados e sempre protegidos por Deus, né? Vou aproveitar aqui e falar rapidamente uma experiência que eu e a minha esposa vivemos quando um dos nossos filhos ainda estava com em torno de 20 anos de idade, 20, 21 anos. Ele terminou a faculdade e quis viajar pelo mundo, né? De mochileiro, né? Com uma mochila, com uma peça de uma muda de roupa apenas para troca, saiu viajando pelo mundo, pelos países da América Latina, pelo Oriente Médio, ficou 1 ano e meio viajando sozinho. Não quis levar celular, nem quis levar computador, notebook, né? Então ele mandava, nós ficávamos aqui aguardando a notícia dele, não tinha como nós entrarmos em contato com ele, ele é que mandava a notícia para nós. Como que nós agimos ou reagimos naquela ocasião? Realmente nós ficamos assim bastante preocupados, né? Mas ao mesmo tempo, como eu e minha esposa já conhecíamos o ensinamento da Seiichi Onoye, não tinha outra forma senão acreditar que nosso filho é filho de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nosso filho é filho de Deus, que Deus está abençoando e protegendo o nosso filho. Só podia pensar assim, né? E eu e minha esposa sempre conversávamos que não poderíamos pensar outra coisa, imaginar coisas ruins, por exemplo, que poderia acontecer com ele. Não. Então, a minha esposa passou a fazer uma oração que eu também passei a acompanhá-la. Então, ela fazia a seguinte oração: onde quer que o nosso filho esteja, Deus está abençoando e protegendo, né? Deus, entrego o nosso filho nas suas mãos. Onde quer que ele esteja, Deus está abençoando e protegendo o nosso filho. E também abençoa e protege as pessoas com quem ele está se encontrando pelo caminho, né, pela viagem, e que essas pessoas são os anjos que estão direcionando e orientando o nosso filho. Então, que Deus abençoe também a cada pessoa que ele encontrar, né, pela viagem, que essas pessoas orientem o nosso filho. Então, dessa maneira, todo dia a gente mentalizava, fazia oração, fazia essa oração. E realmente, ele quando telefonava, quando escrevia, né, alguma mensagem para nós, um e-mail, então ele sempre dizia assim: pai, mãe, olha, tem certos lugares que eu vou que aparece um anjo que fala assim: olha, você pode ir até ali, mas dali para frente você não vá, que ali é uma região perigosa, não vá para lá, que para lá você não vai ser legal para você, não vá. Então ele dizia assim que sempre sentia uma mão divina orientando ele para que ele fosse pelo caminho adequado, vamos dizer assim, né? Então, dessa maneira, nós passamos por uma experiência justamente de entregar totalmente os nossos filhos e os nossos filhos, né, nas mãos de Deus. E assim, então, graças ao ensinamento de Seiichi Onoye que a gente consegue, e todos nós, pessoas que são da Seiichi Onoye, que praticam esse ensinamento de Seiichi Onoye, né,
entregamos realmente nas mãos de Deus a nossa vida, a vida da nossa família, né? E procuramos agradecer e viver conforme a sabedoria, conforme a vontade de Deus. E na Seichoné existe uma oração que se chama Meditação Shinsokan, Meditação Shinsokan, né? Aliás, todas as segundas-feiras, ou então no YouTube, muito do senhor já conhece, mas aquela pessoa que estiver pela primeira vez assistindo o nosso programa, temos a meditação Shinsokan, que é realizada a prática e também as explicações pelo nosso amigo, né, pretor João Ricardo, todas as segunda-feira. Então, conecte no YouTube, né, no programa da Seichoné, onde vocês poderão assistir várias atividades, várias palestras, e uma delas é palestra e prática da meditação Shinsokan, do pretor João Ricardo, né, toda segunda-feira. Então, através dessa prática da meditação Shinsokan, nós aprofundamos a nossa convicção de que somos filhos de Deus, né? E então, essa convicção faz fortalecer cada vez mais a nossa fé em Deus, né? Nossa fé de que realmente somos todos filhos de Deus, que nossos filhos também são filhos de Deus. Então, as senhoras e os senhores que têm seus filhos, os seus familiares, né? Que tem suas preocupações, logicamente, pensando no bem-estar dos seus familiares e tudo mais, né? Acreditem que vocês são filhos de Deus, que todos os seus familiares também são filhos de Deus, que Deus está abençoando, que Deus está protegendo infinitamente a todos vocês, tá bom? Eu queria contar aqui um relato que está nesse livro, Meu Lar é um Paraíso, de um caso de um menino, o filho da senhora Saeko, lá do Japão, tá? Ocorreu o seguinte, a senhora Saeko, o marido dela, a família, eram praticantes do ensinamento da Seichoné. E faziam todos os dias a oração para os antepassados, meditação Shinsokan, leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e tudo mais. E aí eles tinham vários filhos, e um desses filhos, né, devia ter seus 8, 9 anos de idade, ou 10, né, estava ainda no terceiro ou quarto ano, e ele costumava ir numa reunião também de crianças, né, onde um pretor da Seichoné ensinava eles sobre o ensinamento da Seichoné. E acontece que esse filho, num determinado dia, ele teve que voltar sozinho, né? Todo dia o pai levava até esse local da reunião, ou uma vez por semana, uma coisa assim, e depois buscava. Só que teve um dia que o pai não pôde buscar, então ele tinha que voltar sozinho de trem. Os pais confiaram inteiramente nele, né, e deram um dinheiro necessário para pagar a passagem do trem. Ele sempre portava a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade no seu bolso, né? E aí o que aconteceu? Naquele dia que ele tinha que voltar sozinho, ele tinha que ter descido de uma estação para pegar outro trem. Só que, como ele já pegou um trem e prosseguiu a viagem, e esse trem era expresso ainda, que também era um outro problema, que ele havia pego um trem errado, caiu em desespero. E agora, o que eu faço? E nessa altura, ele não podia passar de uma determinada estação. Acho que, se não me engano, era a estação chamada Estação Anjo, né? Anjo. E nessa estação Anjo, ele teria que descer. Só que ele, naquele desespero, não sabia o que fazer e acho que já tinha passado da estação. Ele conseguiu abrir a porta do vagão e pulou do trem, no desespero, sem saber o que fazer. O que aconteceu com ele? Ele não morreu, né? Olha só, um trem com quase 100 km por hora, nessa velocidade, ele pulou do trem, só que ele desmaiou.
bateu a cabeça, o corpo, enfim, e desmaiou no meio do trilho, assim, né? E dali a 5 minutos, estava vindo outro trem. Embora o maquinista tivesse tentado parar o trem, ele não conseguiu e passou por cima do corpo do menino. Todo mundo já imagina o que pode ter acontecido com ele, não é? Né? Com certeza, todo mundo imagina, nossa, ele morreu, né? O trem deve ter estraçalhado o corpo dele, né? Assim que imagina todo mundo, né? Bom, aí o trem parou, o maquinista, o pessoal lá correram lá para ver o que tinha acontecido, né? Levaram já um monte de jornal, imaginando que estava tudo cheio de sangue, né? Então, para poder juntar os pedaços do corpo e tal. Então, eles correram lá. Aí o corpo estava estendido lá. O menino desmaiado, né? Todo machucado, cabeça machucada, enfim, com o corpo machucado, e levaram para o hospital. E o que pode ter acontecido, será, com ele? Poderia ter morrido? Com certeza, né? Inclusive os maquinistas, as pessoas que trabalham, né, lá no local, todo mundo comentou, nossa, com tudo isso que aconteceu com ele, primeiro que ele pulou do trem, segundo que um trem passou e atropelou, ele já podia, com certeza teria morrido, não é? Só que então, foi um milagre só o fato de ele não ter morrido, não ter falecido, né, ter escapado da morte. E assim, passou-se uma semana, né, no hospital, e os pais, como eram convictos do ensinamento de Seitonei, homem, filho de Deus, eles continuaram orando, lendo a Sutra Sagrada, os amigos da Seitonei, os amigos da escola, os professores da escola, enfim, todo mundo começou a fazer oração, né, juntos, né, fizeram oração para os antepassados também, da família dele, né, e, enfim, não perderam fé, convictos de que o filho é filho de Deus, né? O pai, a mãe e os familiares, todos os amigos oraram juntos, né? É claro que então todos os senhores já estão imaginando como que terminou a história. Exatamente foi o que aconteceu, ele se salvou, né? Quer dizer, isso na Seitonei a gente chama de transcender a causalidade, né? Porque, pelo normal, ele já teria falecido, teria morrido com um atropelamento desse. Só que ele foi salvo. E, além disso, depois de um mês, ele estava praticamente todo recuperado, teve a alta do hospital, né? Os pais fizeram assim, aí, apesar das palavras desalentadoras dos médicos, né? Que achavam que ele não ia se salvar, o casal não se desesperou e manteve firme a convicção, né? Nosso filho vai se salvar, nosso filho vai se salvar, nosso filho vai se salvar, logo vai se recuperar, logo vai se recuperar. E assim, então, na verdade, enquanto isso, após uma semana ele despertou, mas depois, após um mês, então ele realmente foi salvo, né? Teve alta do hospital, e dessa maneira, através desse acontecimento, também fortaleceu ainda mais, não só a fé dos pais dele, mas a fé de todas as pessoas que oraram juntos pela salvação desse menino. Percebe? Então, são lições que a vida nos dá, né, com certos acontecimentos, para que nós nos tornemos mais fortes ainda espiritualmente, né? Para que nós possamos fortalecer o sentimento de união com as pessoas, o sentimento de solidariedade com as pessoas, não é verdade? Né? Atualmente, com o acontecimento aí da pandemia, né, o sentimento de amor, de ajuda mútua, ajuda ao próximo, de solidariedade, com certeza nós assim, estamos assim, todos praticando esse sentimento de solidariedade, e não só de sentimento, mas de ações que ajudam realmente as pessoas, né? Os familiares, enfim, e também com outros acontecimentos, né? Do mundo fenomênico, né? Como as chuvas fortes e as tempestades, todos os acontecimentos aí de desmoronamento e tudo mais, que as pessoas desabrigadas, enfim. Então, as pessoas estão, assim, sensibilizadas, né? E voltadas justamente para essa ajuda
ao próximo, né? De solidariedade às pessoas. Dessa maneira, então, cada um de nós melhoramos, né? Exteriorizamos o que há de bom dentro de cada um de nós, né? E dessa maneira, então, nós estamos nos aprimorando cada vez mais a nossa alma através desses acontecimentos da nossa vida. Bom, e eu falei aqui, né, de afirmação da questão não, com certeza vai melhorar, né? Com certeza já está salvo, né? Sobre esse sugestionamento, tenho aqui um livro, o livro A Verdade, volume 3, e neste livro, A Verdade, volume 3, tem um método de autossugestionamento de Coué, né? De Émile Coué, que é um francês, que fez a pesquisa, né? E então aqui está escrito o seguinte, que era um farmacêutico da cidade de Nancy, na França, né? E pesquisou o princípio de sugestionamento e criou um método que se tornou conhecido como método de autossugestionamento de Coué. Exatamente esse método a Seitonê adota também, né? É um método que foi adotado na França, nos Estados Unidos, né? E muitas pessoas obtiveram solução de seus problemas, solução de cura de doenças também, né? E na Seitonê também utilizamos justamente esse método de sugestionamento, que na verdade, o uso da força da palavra. Né? O uso da força da palavra. Então, aqui no livro ele conta que ele era farmacêutico e uma pessoa foi lá, pediu um remédio, né? Para ele aliviar a dor, né? A dor do estômago. E então ele falou assim, mas meu senhor, eu não posso vender esse remédio para o senhor, porque o que eu tenho é um pouquinho só. Ele mostrou o frasco, só tem um pouquinho, eu não vou vender esse pouquinho de remédio, praticamente só tem um cheiro, né? Aí esse senhor falou, não tem problema, e ainda está vencido, não posso vender um remédio vencido. Aí esse senhor falou assim para o Coué, que era farmacêutica na época, né? Não, mas eu faço questão de pagar por esse remédio e levar, porque eu preciso desse remédio, né? E eu preciso tomar porque eu sei que esse remédio vai me curar, né? Então tá bom, tanto que o senhor insiste, então eu vou vender para o senhor. Ele comprou o remédio e levou para casa. E depois de algum dia ele retornou à farmácia e falou assim, olha, seu Coué, lembra aquele remédio? Eu tomei e já melhorei. Aí esse Émile Coué, um francês, um farmacêutico, ele pensou, puxa, isso o que curou ele, na verdade, foi a força da palavra dele, foi a fé. Né? Ele acreditou tanto que ele tomando aquele remédio, nem que fosse um pouquinho, ele ia se curar, por isso que ele se curou. Aí ele então resolveu, falou, preciso criar um remédio que em vez de ser remédio, né, o produto, então eu quero criar um remédio de uso de palavras. E assim então ele criou esse método de sugestionamento de Coué, que é conhecido, né, expandiu-se pela França, pelos Estados Unidos e outros países, né? E a Seitonê também adota justamente esse método de Coué, que nada mais é do que o uso da palavra. E na Seitonê nós aprendemos a importância do uso de boas palavras, né? Então, normalmente, nós seres humanos, no dia a dia, sem querer, estamos pensando ou utilizando alguma palavra negativa. E nós aprendemos que palavra tem força. O livro do professor Heitor Miyazaki, a oração tem força, a oração tem poder. E, exatamente, nós aprendemos na Seitonê, né, a importância do uso de boas palavras. E assim, então, nós, aqui o senhor Coué, ele fala, né, das palavras, se é o poder da palavra que cura, não há necessidade de tomar remédios, ele fala assim, né? Basta utilizar o poder da palavra. Então, com essa convicção, ele passou a aplicar aos pacientes o medicamento chamado palavra. Ele criou um medicamento chamado palavra.
Então, a partir de então, passaram a se reunir no consultório de Cauê várias pessoas que queriam se curar. Cauê pedia a essas pessoas que fechassem os olhos e concentrassem mentalmente, e lhes dirigia as seguintes palavras para proporcionar saúde e felicidade. E então, também, cada um dos senhores também poderão colocar em prática isso, né? De agora em diante, vocês vão melhorar cada vez mais em todos os sentidos. Nós podemos pensar assim, utilizar essa palavra da seguinte forma: de agora em diante, vou melhorar cada vez mais em todos os sentidos, né? Assim, então, à noite, com certeza, conseguirão dormir. E assim, então, o método Cauê, né, que hoje a Seitonê também utiliza, a força da palavra, nós temos na Seitonê oração para abençoar o filho, né? E esta oração, inclusive quando meus filhos eram pequenos, né, eu viajava muito pela Seitonê, e minha esposa muitas vezes ficava sozinha com os filhos, e ela sempre praticava essa oração, né, à noite, antes de eles pegarem no sono, né, ou ao pegarem no sono. Então, ela fazia essa oração em voz bem baixa, né, e na cabeceira, e também ao acordar, né, ela fazia. E é exatamente isso que esse senhor Cauê recomenda também, né? Então, ela fazia a seguinte oração. Deixa eu ver o que está no celular aqui. Tá assim: meu filho, tu és filho de Deus. Tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti, né? Meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus. Eu te amo com o amor de Deus. Eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, filho. Tu és luz da nossa vida. Tu és a alegria do nosso lar. Tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu serás um grande homem. Tu terás um futuro brilhante. Logicamente, aqui está falando para fazer para o menino, mas você pode mudar para fazer para sua filha, claro, né? Tu serás um futuro dirigente do Brasil, pois nascestes abençoado por Deus e estás crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, você pode mudar um pouco aqui, fazendo com que essa oração, né, o próprio filho, como se o próprio filho ou filha estivesse praticando esta oração. Então, na cabeceira, você lê em voz baixa, fazendo uma pequena alteração, né? Então, em vez de você ler, meu filho, tu és filho de Deus, você vai ler assim: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, percebe? Né? Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Então, na primeira pessoa, né? Eu sou capaz, em vez de ser tu és capaz, eu sou capaz, né? Eu sou forte, eu sou inteligente, né? Eu sou bondoso, eu sou bondosa, sou generosa, generoso, né? Eu consigo tudo, né? Eu consigo tudo, pois a vida de Deus está dentro de mim, né? Eu consigo tudo, pois a vida de Deus está dentro de mim. Eu me vejo com os olhos de Deus. Eu me vejo, em vez de falar, meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus, você diga, eu me vejo com os olhos de Deus, né? Eu me abençoo, né? Eu sou abençoado por Deus, eu sou abençoado por Deus. Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou a luz da vida da minha família, por exemplo, né? Eu sou a alegria do lar, eu sou a alegria do lar, eu sou uma grande dádiva de Deus, né? Eu sou uma grande pessoa, né? Eu tenho um futuro brilhante, eu serei um futuro dirigente do Brasil, por exemplo, né?
pois nasci abençoado por Deus e estou crescendo abençoado pelos meus pais, né? Muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. Então, você pode fazer essa mentalização também, mudando um pouco aqui para, vamos dizer assim, para a primeira pessoa do singular, né? Na pessoa do seu filho e da sua filha, e assim, então, você pode fazer essa oração. Enfim, né? Mentalizar sempre, eu sou saudável, sou forte, sou inteligente, né? Sou próspero, né? Sou rico, enfim, mentalizar palavras positivas sempre, né? E uma coisa também maravilhosa é você, acho que a maioria dos senhores, mas para quem não conhece, a Seitonê tem um preceito que a gente chama de palavra de luz. Nessa palavra de luz, nós temos mensagens diárias, mensagens da Seitonê. A leitura dessas mensagens diárias, dessas palavras de luz, também faz com que você viva sempre, né, emanado aí de vibrações positivas, vibrações de alegria, de saúde, de prosperidade e de felicidade, tá? Então, e outra coisa é fazer a leitura de livros da Seitonê, né? Trouxe aqui, eu ia falar um pouco das revistas, mas trouxe aqui as 3 revistas da Seitonê, né? Nós temos a revista Mundo Ideal, revista Mulher Feliz e revista Fonte de Luz. 3 revistas, né? Essa aqui é a revista do mês de agosto. São revistas que contêm conteúdos maravilhosos, né? E para nosso aprimoramento espiritual. Então, através desses livros, revistas da Seitonê, né? Enfim, nós temos a oportunidade, além disso, nós temos reuniões da Seitonê, né? Atividade da Seitonê que nos proporciona a oportunidade para que nós possamos aprofundar cada vez mais sobre o ensinamento da Seitonê, colocar em prática o ensinamento na nossa vida diária, para que nós possamos levar uma vida de fé, né? De fé em Deus, para que nós possamos ter uma vida maravilhosa cada vez mais, né? E sem preocupação também com os nossos filhos, com nossos familiares, totalmente entregues nas mãos de Deus, com muita fé em Deus, de que Deus abençoa e protege a cada um de nós, cada um dos nossos familiares, né? Então, dessa maneira que nós devemos viver nosso dia a dia, com a nossa mente alegre e sempre com muita fé em Deus. A todos, muito obrigado, que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês e também de todos os seus amados e queridos familiares. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Agora nós vamos realizar uma oração. Gostaria que as pessoas que desejarem, né, poderão assumir a posição de oração e acompanhar esta oração do livro A Verdade em Orações, volume 1. Nesse meu livro, é um pouco antigo, né, da edição antiga, está na página 146, nas edições mais novas já se encontra em páginas diferentes. Mas achei oportuno fazer a prática dessa oração para eliminar o temor e o apego. Porque muitas das vezes nós ficamos apegados à doença, apegados ao medo, né, de acontecer alguma coisa, e justamente esse medo, esse apego ao medo de que aconteça alguma coisa, é que nós acabamos atraindo, através da força dessa nosso pensamento, vamos dizer assim, às vezes coisas indesejáveis, percebe? Então, é muito importante que nós mantenhamos a nossa mente correta, né? Uma postura mental correta, postura mental de quem realmente, né, tem fé em Deus, porque fé em Deus, ou seja, nós aprendemos que, né, repetindo, que somos filhos de Deus e nós temos que ter essa fé de que nós, sendo filhos de Deus, estamos totalmente abençoados e protegidos por Deus. Por isso nós vamos fazer esta oração juntos,
acompanhamentalmente, e para quem desejar poderão também adquirir o livro para poder desfrutar também, né, de tantas outras orações que contém orações maravilhosas, contém neste livro A Verdade em Orações. Então, oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos. A sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita, ele é um ser transcendental e ubíquo que se aloja em nós. Deus se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto. Deus, sendo um ser transcendental e ubíquo, não só está dentro de mim, como também está acima de mim, abaixo de mim, à minha frente, à minha direita, à minha esquerda, à minha retaguarda, enfim, em todos os lugares, rodeando-me inteiramente. Portanto, a minha sabedoria e a sabedoria das pessoas ao meu redor estão em perfeita harmonia. Os meus atos e os movimentos ao meu redor também estão em perfeita harmonia. Jamais ocorrem conflitos, incoerências e desentendimentos. Todos os lugares estão repletos de harmonia, paz e alegria. O amor a tudo harmoniza. Ao meu redor só existem pessoas que me amam. Não existe sequer uma pessoa que me odeie ou que me despreze. Isto porque dentro de mim está alojado o amor de Deus. Eu próprio amo todas as pessoas e todas as coisas, jamais odiando-as ou desprezando-as. E também não temo coisa alguma, pois sei que Deus está presente por detrás de todas as coisas, que se trate de fenômenos naturais ou de acontecimentos do mundo humano, e a tudo controlando com sua sabedoria infinita e harmonia, e infinita harmonia. Sei que qualquer males, danos, agressões, conflitos, discórdia, etc., não sendo originários de Deus, por mais que pareçam reais, não passam de reflexos da nossa mente. E por isso, antes de temer essas coisas, eu analiso a minha própria mente. E se descobrir que em minha mente existe algum pensamento tenebroso, ferindo ou irritado, pensamento de prejudicar os outros para obter vantagens próprias, etc., abandonarei rapidamente tais pensamentos. Todos os males nascem do apego. O apego atrapalha o bom andamento de todas as coisas e provoca o surgimento de desarmonia, da mesma forma que o ódio, da mesma forma que o óleo lubrificante, quando se torna muito viscoso, dificulta o movimento normal das engrenagens de uma máquina. Eu me desfarei, pois, de todos os apegos impuros e, tornando a atitude mental de total entrega, agirei docilmente conforme as orientações de Deus. Agradeço profundamente a vida, amor, sabedoria e provisão infinita de Deus que estão alojados dentro de mim. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O que é voar para você? Seria sustentar-se ou mover-se no ar por meio de asas ou algum instrumento mecânico, como bem define o dicionário?
seria abrir asas com um tamanho, força e leveza nunca antes imaginados para sustentar quem você realmente é? E quem é você? Saiba que há um momento e lugar reservados especialmente para responder a essa e todas as perguntas que um dia já se fez sobre quem você é, sua capacidade de voar e manter-se sustentada. Participar do Seminário da Mulher Feliz na academia é vivenciar momentos radiantes e levar para casa uma vida repleta de significados e de grandes conquistas físicas e espirituais. E nos expressamos na maior alta frequência do amor. Não há limite para essa expressão. O céu é o limite. É uma oportunidade ímpar de autoconhecimento, grande crescimento e aprimoramento espiritual. São dias dedicados exclusivamente a nós, mulheres, com momentos de reflexão e conexão com o nosso ser. Seminário da Associação Pomba Branca Mulher Feliz. Mulher, você pode voar. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais. Dias 24 e 25 de setembro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 11 5014 2299, pelo e-mail pombabranca@sni.org.br ou através de sua regional e associação local. Ao entrar numa academia de treinamento espiritual, não há como o nosso espírito não se renovar, encher de alegria e sair de lá prontas para manifestar a nossa essência divina. Porque o Seminário da Mulher Feliz nos proporciona momentos inesquecíveis, momentos de reflexão, aprendizados, experiências e vivências. Voe mais alto, transforme a sua vida, transforme a vida da sua família. Participe você também e seja cada vez mais feliz. Carrega em tuas asas fortes, elevados ideais. Voa, minha linda pomba branca! Muito obrigada! O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que às vezes ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental, nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos nós mesmos fazer nossas orações se concretizarem. Chegou o livro A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 50 74 41 80. Uma ótima leitura, muito obrigado!